Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Everton Araújo, eu sou secretário de missões da IBRAVE e apaixonado por escatologia. Pessoal, logo mais à frente, eu acredito que até o final do ano, vai sair o meu primeiro livro, tá? Estamos batalhando para isso daí, vai ser um livro de ficção e eu vou estar falando mais sobre ele na sequência dos vídeos aí, tá bom? Mas fica aí uma palhinha para vocês. Pessoal, no vídeo anterior, nós falamos sobre a mulher ali, em que João teve aquela visão, a mulher com as 12 coroas na cabeça, e que pisava na lua e surgiu o sol. Ali era a mulher representando Israel, tá, pessoal? E aqui a gente vai dar a segunda parte do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o dragão, tá? Quem é esse dragão? E para quem ele destina o seu poder, né? A gente vai começar a ler no Apocalipse 12, no versículo 13, que diz assim: Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. O dragão vermelho de Apocalipse é o próprio Satanás, pessoal. É a antiga serpente. Ela também é chamada de antiga serpente no mesmo capítulo, né? Alguns versículos à frente, no versículo 9, diz assim: O grande dragão vermelho foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Né, a gente vê essa antiga serpente, pessoal, é a mesma que enganou Eva ali no jardim, que foi fazendo essa tramóia, né? Agora a gente não sabe o porquê que o diabo e Satanás ele escolheu justamente a serpente para possuir ali no Jardim do Éden, entre todos os animais que existiam ali, né? Ele escolheu a grande serpente, né, para poder conversar com Eva e conseguir coagi-la através das palavras dela. Ela fez com que Eva caísse no engano e comesse do fruto que Deus tinha proibido deles tocarem, né? E essa cor vermelha referente ao dragão, em que João teve essa visão, ela simboliza, pessoal, ela tem, muita gente passa desapercebida referente à cor da serpente, mas ela traz um simbolismo de sangue, né? De crueldade, em que Satanás, durante toda a história, ele tem praticado contra o povo de Deus, né? Contra os escolhidos, contra os eleitos do Senhor, tanto o povo de Israel, quanto nós que fomos redimidos por Jesus, né? Isso simboliza a mortificina que vai acontecer também durante a grande tribulação. E a gente vê, pessoal, Satanás, essa grande serpente, ela, durante todo o processo, durante toda a história, ela indo atrás de alguém que supostamente poderia ser o libertador do povo de Israel, né? A gente vê o faraó Sete, quando Moisés nasceu, ele mandou eliminar todos os recém-nascidos do Egito, né? E Deus acabou protegendo, e ele foi parar praticamente embaixo do próprio nariz dele, né? Por coincidência, né? E também a gente vê também quando o rei Herodes, né? O rei Herodes também perseguiu os recém-nascidos ali da época quando Jesus nasceu. Veio um dos reis magos procurar por esse escolhido, e ele, com medo de perder o seu trono, ele acaba mandando matar todos os recém-nascidos que estavam ali em Israel, e acabou indo perseguir Jesus pelo Egito, mas Deus os livrou ali no Egito também, referente a esse capítulo 12 de Apocalipse. E agora a gente vai falar um pouco sobre as características desse dragão, justamente sobre esse dragão. As 7 cabeças desse dragão, pessoal, eles representam uma autoridade completa, uma inteligência e habilidade também, mas não é uma sabedoria, né? A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, é a que está descrita em Provérbios 1:7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. É diferente do que a gente vê de Satanás. Ele é um ser muito sábio, um ser que tem poderes, mas toda a inteligência e todo o poder também, ela tem uma limitação, diferente do nosso Deus Criador, que ele é dono de todo o poder, ele é dono de toda a sabedoria, né? A gente vê quando Salomão pediu a sabedoria para Deus, Deus deu uma porção da sabedoria dele para Salomão, e ele foi um dos reis mais sábios que existiram na face da terra.
E agora os 10 chifres, pessoal, os 10 representa a plenitude terrena, né? Que é, portanto, limitada, como eu disse agora há pouco. Os chifres são simbolismos de uma força física, né? De um poderio militar e também de uma articulação política nunca antes vista, né? Em que esse diabo, em que Satanás tem esse poder. A gente viu também 1/3 dos anjos, quando Satanás começa a persuadi-los a fazer uma política no céu ali, um comércio. O poder de Satanás, de Lúcifer, ele é tão grande que ele conseguiu convencer 1/3 parte dos anjos a segui-lo, né? Desde das maiores hierarquias acompanharam Satanás e deixaram ser corrompidos pela essa ideia de ir contra o Criador, né? E as 7 diademas, pessoal, que fala sobre esse dragão, eles representam autoridade política e também identificam com o último dos governantes gentios que serão representados pela besta. Então chegamos à conclusão que este dragão vermelho é a antiga serpente e o próprio Satanás, pessoal. E agora nós vamos ver a semelhança desse Satanás, desse dragão, com uma outra figura levantada no capítulo 13 de Apocalipse, né? Assim como Satanás, assim como Jesus, ele veio na representação de Deus, ele veio como uma segunda pessoa da Trindade, sendo o próprio Deus na Terra. Satanás também vai levantar um homem aqui na Terra para ser o seu representante, né? A gente vê essa referência de Jesus sendo o próprio Deus quando Filipe questiona ele, e ele fala lá em João 14, do versículo 9 ao 11, diz assim, Jesus respondeu: "Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim enquanto digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras, as obras que Jesus fazia, pessoal. Era obras que somente poderiam ser realizadas através de um poder divino, né? E Jesus, ele era um ser divino, né, gerado de uma forma sem pecado, sendo a figura do próprio Deus ali. E pessoal, agora nós vamos falar sobre a figura relatada no Apocalipse 13, que é o anticristo, né? Que é a quem o dragão destina todo o seu poderio. E João tem uma visão referente ali, muito parecida com a visão que ele viu da primeira besta. Diz assim: Satanás também mandará um representante na terra com a sua própria figura, como está escrito no próximo capítulo, no capítulo 13. Diz assim: vi uma besta que saiu do mar, tinham 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e que cada cabeça com o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso, boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido uma ferida mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinham dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Pessoal, essa besta, ela é diferente do dragão vista no capítulo anterior. No capítulo anterior, nós vemos a besta com 7 diademas sobre cada cabeça e 10 chifres. Aqui, nessa outra criatura vista por João, nós vemos uma cabeça, pessoal, com 10 chifres e uma coroa, um diadema sobre cada um dos chifres. Daí já percebe que é uma outra criatura completamente, muito similar à primeira, mas diferente em alguns aspectos. E 3 aspectos que são diferentes é a boca que ela tem, os pés e o corpo dela, né? A gente vê a boca dela, que é a boca de leão, ela simboliza o Império Babilônico. O segundo, os pés de urso, era o Império do Medo-Pérsia. E o terceiro, que é o corpo de leopardo,
é o Império da Grécia, pessoal. A gente vê essas referências em Daniel 7, no versículo 3 ao versículo 6, que diz assim: 4 grandes animais, cada um diferente um dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia, e observei até que as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo sinal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, na sua boca, entre os dentes, tinham 3 costelas. Ele foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo, e nas suas costas tinha 4 asas, como asas de aves. Este animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. O que João viu aqui foi o que Daniel descreveu no capítulo 7, foram os impérios que já se passaram. Essas 2 criaturas são semelhantes a mesmas. O dragão é o próprio Satanás, e esse monstro híbrido dessas 3 criaturas numa só, ele é o anticristo simbolizado, o seu poder, a sua agilidade e todo o percurso que ele tentou fazer até agora aqui. E essa criatura, essa besta, ela não vai operar com poderes terrestres, com poderes que partem dela. O poder que ela vai operar é um poder dado diretamente de Lúcifer, algo como se nunca viu na história, pessoal. Ela vai operar milagres, ela vai operar maravilhas, conforme está descrito na Bíblia, em Apocalipse, né? Ela vai conseguir realizar obras e poderio militar, algo como nunca visto antes. E uma das coisas também são diferentes que a gente vê de uma criatura para outra, que nos leve a ter uma certeza que são 2 criaturas diferentes, é o formato de onde elas surgiram. A primeira criatura, que é o dragão, João tem a visão dela surgindo do céu, né? E essa segunda criatura, João vê ela saindo do mar. Como disse, o poderio dele vai emanar do dragão, vai emanar do próprio Satanás. A gente vê uma palhinha dessa questão no capítulo 11, no versículo 37 e 39 de Daniel, que diz assim: ele não terá consideração pelos deuses minúsculos, né, dos seus antepassados, nem pelo, tudo no minúsculo, tá, pessoal? E o Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar, adorará a um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e destruirá a terra, mas a um preço elevado. Pessoal, no fim dos tempos, a religião universal, a religião do anticristo, pessoal, será o satanismo, né, ou o luciferianismo. Nós vemos hoje, principalmente ali nas décadas de 60, dos Beatles, do Rolling Stones, teve uma pessoa em que eles consultavam, chamava Aleister Crowley. Até nosso Raul Seixas também foi atrás desse satanista para inspiração, né? E muitas pessoas que surgiram, fizeram muito sucesso nessa época, surgiram devido à consulta de Aleister Crowley. E ele era um satanista dedicado e não tinha medo de se apresentar dessa forma. Nós poderíamos ver nesse período desse governo do anticristo o mundo inteiro adorando a Satanás, adorando a Lúcifer de forma explícita, que a gente vê até hoje, vários desenhos, várias animações influenciando os adolescentes, as crianças, a tendência a luciferiana, a tendência ao ocultismo, a tendência à adoração pagã, né? Ou até mesmo uma outra boa parte adorarão a uma tecnologia, né? A inteligência artificial. Hoje a gente vê cultos sendo realizados por inteligência artificial, e ateus idolatrando essa tecnologia como se fossem realmente deuses, né? Chama até deuses da tecnologia. Tem alguns filmes classe B
que tratam desse tema com um pouco mais de seriedade, que é a idolatria à tecnologia, a ChatGPT, a todo esse desenvolvimento tecnológico, em busca até da eternidade, pessoal, né? Em busca alterando a genética da humanidade para que o humano viva a extensão da sua vida, né? Isso acabará sendo uma ferramenta também de Satanás para convencer as pessoas a dedicar a sua adoração a essa tecnologia e, consequentemente, né, essas entidades receberão essas adorações, né? Pessoal, agora nós vamos falar sobre as 7 cabeças da besta, né? Essas referências estão em Apocalipse 17, no versículo 7 a 10, que diz assim: Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer uma mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Pessoal, o que João está falando aqui? Ele está falando sobre as colinas, né? Sobre os montes, mas não são montes físicos, pessoas. São figuras de reinados, figuras de impérios. O que é um monte? O monte relatado por João são 7 impérios, tá? Quando se fala 5 já se passaram, 5 montes não se passam numa visão. Os montes não seriam arrebatados, destruídos ali na figura dele. Não faz um sentido pensar dessa forma, mas faz sentido pensar que são 5 impérios que quando João quando escreveu o Apocalipse, pessoal, ele estava num império romano, né? E quando ele viu os 5 impérios, foram os 5 impérios que já tinham passado até ele escrever o Apocalipse. E os 5 impérios, pessoal, são eles. O primeiro império foi o Império Egípcio, né? O segundo Assírio, o terceiro Babilônia, o quarto Médio-Persa, o quinto império, pessoal, antes do Império Romano, foi o Império Grego, o Império da Grécia, né? E João estava no 6º império, que é o Império Romano, pessoal, que ele ainda fala assim, que ainda existia, em que ele estava presente. E esse Império Romano, pessoal, a gente está no finalzinho dele, talvez já até acabou, né? Faz poucos anos que acabou. E o próximo império que vai se erguer é o império do anticristo, pessoal. É o império em que o anticristo irá governar, que é o 7º império. Durará pouco tempo, né? A gente vê profecias falando até justamente exatamente o tempo que ele durará. Durará 7 anos. E Satanás sabe que esse período dele de governo é um período curto. Por isso ele vai investir tudo que ele tem disponível, todas as forças que ele tem, ele vai passar o próprio poder dele, todo o poder dele para esse ser humano fazer tudo que ele seja possível para destruir os planos do divino, os planos de Jesus, os planos que Deus tem para com Israel. Pessoal, então agora nós vamos falar sobre os 10 chifres dessa besta, né? Os 10 chifres dessa besta, pessoal, eles representam 10 impérios sobre uma mesma cabeça, pessoal, né? Diferente do que existia do dragão, que todas as cabeças existiam uma coroa. Aqui, uma única cabeça tem 10 chifres e 10 diademas sobre elas. E o que são esses 10 chifres, pessoal? O chifre, ele na antiguidade, até mesmo hoje, eles simbolizam o poder, a força, né, com que uma pessoa pode executar. Aqui, pessoal, existem 2 linhas de entendimento que a gente pode entender. A mais óbvia, a mais clara, em que eu acredito, serão 10 blocos mundiais governados por cada um com a sua potência, né? Como se fosse 10 blocos mundiais mesmo, e todos vão preparar um caminho para um chifre menor surgir no meio deles e se tornar um grande chifre ali, né? E é isso, pessoal. Até aqui, né, a gente
está falando sobre as duas etapas, aqui sobre o dragão, e no próximo vídeo nós iremos falar sobre como será esse governo do anticristo e se ele vencerá ou se não vencerá. É claro que não, pessoal. Nós sabemos que todas as profecias relacionadas ao povo de Israel, ao povo judeu, eles têm sempre Jesus sempre vai prevalecer, né? E a guerra de Satanás não é contra Deus, pessoal. A guerra de Satanás é contra nós, filhos de Deus, filhos da luz. E Jesus veio para nos salvar e nos resgatar. Mas para saber como que vai ser mesmo a batalha do Apocalipse, né? Você acompanha no próximo vídeo, que será uma bênção. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau.